Foi agora que eu lembrei que eu não corrigi a prova do Samuel, que eu recebi a prova dele por último, e porque não veio para mim, foi mandada por engano para outra professora. E aí eu recebi já depois que eu tinha corrigido todas, e eu fiquei de imprimir. Acabei de fazer a impressão, ó, tá bem aqui na minha mão. Vou corrigir na hora que terminar essa aula. Tanta coisa para fazer, para concluir esse período, que eu queria que meu dia tivesse 48 horas para poder dar tempo. Alan, tem só um teu, tá só com uma entrada, não vai colocar outra, não? Tô colocando outro. Ah, pronto, a Isabelle chegando, para a gente poder iniciar aqui nossa revisão sobre o uso dos porquês. Vamos logo aqui concluir essa do... Peraí. Isabelle, Alana, pronto. Concluir só essa correçãozinha aqui do livro, falando sobre adjunto adverbial, saber se vocês estão com alguma dúvida, se precisam fazer mais alguma coisa. Na letra D da terceira questão, lá na página 374, tem assim, ó, observe como esses advérbios foram formados, que circunstâncias eles expressam. Quando ele fala lá na tirinha, na página 373, H, você vê a vida com você vê a vida otimisticamente ou pessimisticamente, ele está perguntando qual é o modo, de que jeito é que ele vê a vida. Aí ele responde horizontalmente. Então, se ele está falando isso, aí ela pergunta na letra D. Observe como esses advérbios foram formados. Que circunstâncias eles expressam? Que tipo de circunstância eles expressam? Conseguiu a página, Isabelle? Ainda não. Ainda não, né? Mas aí, pelo que eu falei, dá para você conseguir responder? Ó, Eu acho que que tipo de advérbio? Ele fala assim, ó. Na tirinha do Dick Brown, tem assim, ó. H, você vê a vida otimisticamente ou pessimisticamente? Aí o H responde, deitadinho lá na rede, vejo horizontalmente. Aí ele está perguntando o seguinte, na letra D da terceira questão. Observe como esses advérbios foram formados. Que circunstâncias eles expressam? Na verdade, o que o Dick está perguntando é como o H vê a vida. Se é como, vai ser um advérbio de quê? Como ele vê a vida, de que forma, de que modo, de que maneira. É um advérbio circunstância de modo. De modo. Advérbio, circunstância de modo. Certo. Qual é o efeito? Na letra E. Qual é o efeito de sentido produzido pelos advérbios criados pelo cartunista? Para que servem? Para o humor da tira. O humor da tira. Eles contribuem para o humor da tira, pois acentuam o contraste entre a pergunta, pretensamente profunda e formal, e a resposta. Quando ele faz essa pergunta, quando ele está falando assim, ó, pretensamente formal e profunda, é uma questão filosófica, né? Para ele analisar de que forma que ele vê a vida, se é de uma forma otimista, que as coisas tudo vão dar certo, que independente do que aconteça, tudo vai se encaixar, ou se ele é pessimista, tudo que pode dar errado vai dar errado. Para ele analisar. E ele responde: do jeito que eu estou aqui, eu vejo horizontalmente, deitadinho, tranquilão aqui, de boa. Certo? Aí tem aqui, ó, na quarta questão. Veja o significado das palavras otimismo e pessimismo. Otimismo. Disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar o mundo do melhor modo possível, a esperar que tudo vá bem, tudo vai dar certo, né? No final, tudo se encaixa, tudo se organiza. Pessimismo. Disposição de espírito que leva o indivíduo
a encarar tudo pelo lado negativo, a esperar de tudo o pior. Se alguma coisa pode dar errado, com certeza vai dar errado para o pessimista. Na diferença de sentido, entre os dois primeiros adjuntos adverbiais e o adjunto adverbial empregado por H, que é na resposta horizontalmente, está o modatira. Esse daqui é para trocar ideias, eu não vou nem parar nesse daqui, tá certo? Ah, eu quero isso aí, é água ou é suco? Eu quero. Água. É. Vamos lá. Pula essa. Oi, Flor. Pula essa. Coisa linda. O manual. Eu vou sentir saudade. Oh, Tchau. Deus, eu mais ainda. Muita saudade. O manual de redação e o estilo do jornal Estado de São Paulo recomenda a seus repórteres que nas notícias e reportagens não usem, deixa eu fechar aqui, não usem o adjunto adverbial felizmente em frases como felizmente não houve mortos no acidente ou felizmente o Brasil começa a conter a inflação, pois esses dois textos devem ser objetivos. Olhem aí, ó. Recomenda-se que você não use o advérbio felizmente. Por quê? Todas as frases a seguir apresentam. Deixa eu dizer por quê. A intenção de um texto objetivo, de uma notícia objetiva, ela tem que ser imparcial. Não é um artigo de opinião. Eu vou noticiar. Eu vou dar uma notícia objetiva e clara. Quando eu coloco esse felizmente ou infelizmente, eu estou dando uma opinião. E não cabe em uma reportagem, certo? Tudo bem? Então, aqui, ó. Todas as frases a seguir apresentam um adjunto adverbial de modo. De modo. Identifique os itens em que o adjunto adverbial, assim como felizmente, expressa opinião. Vou ler bem claro e devagar, tá, Isabelle? Na primeira tem assim, ó. Ele analisou calmamente a situação e depois deu sua opinião. O bebê dormia tranquilamente no carrinho. Na letra A, tem uma opinião? Ele analisou calmamente a situação e depois deu sua opinião? Tem uma opinião de quem está falando ou tem só o modo como a pessoa está agindo? Só o modo que a pessoa está agindo. Certo. O bebê dormia tranquilamente no carrinho. Tem uma opinião? Ou tem só Não. o bebê dormia? Só o modo. Só o modo. Meu amigo foi finalmente promovido a gerente na loja em que trabalhamos juntos. Tem uma opinião ou Sim. tem qual modo? Tem uma opinião. Tem uma opinião. Ó. Ele finalmente, meu Deus, finalmente deu certo. É uma opinião. Então, marca a letra C. Mas ele coloca aqui, ó, identifique os itens. Se ele coloca os itens, eu tenho mais de uma opção, certo? A criança corria alegremente pelo jardim. É uma opinião ou é um modo? Um modo. É o modo. É o modo como a criança corria, alegremente, saltitante. Na letra E, se felizmente é posição de opinião, olha a frase da letra E. Infelizmente, nossa seleção de futebol perdeu para a Argentina. Eu tenho modo ou tenho opinião? Tem opinião. Pronto, então eu vou marcar a letra C e a letra E. Tudo bem? Tudo. Em relação a adjunto adverbial, dúvidas?
Não. Tudo ok? Vamos para o nosso último conteúdo bonito. Oi. Então, a adjunta adverbial é quando na oração tem tudo que o sujeito está fazendo. Ó, tudo que o sujeito está fazendo em relação à circunstância. Não é somente a ação. O modo como ele age, o tempo em que ele age, de que matéria é feito, se tem dúvida ou se não tem. Quando eu tenho não, nunca, jamais, eu tenho dúvida ou eu tenho negação. A circunstância da ocorrência. Certo, Isabelle? Alguma dúvida, minha flor? Pode falar. Alana? Não. Joinha? Beleza. Então, a gente vai aqui, ó. Uso dos porquês. Tá aqui, ó. 4 tipos diferentes. Junto ou separado. Junto, acentuado, junto, sem acento. Na língua portuguesa, existem 4 tipos de porquês. Eu gosto muito de colocar imagens na prova. E aí eu estava procurando uma tirinha, né, para usar. Mas a tirinha que toda vez que eu encontrava era uma tirinha que todo mundo encontra nas questões, aí eu não botei ela. Porque é uma questão de fácil análise. Todo lugar tem. Inclusive, eu já vi até no Instagram uma professora postando sobre essa tirinha. E aí eu digo, não vou colocar ela, não. E vocês podem perceber que, assim, a minha prova não é mais colorida, porque quando eu vou fazer impressão aqui em casa, não adianta estar colorida, porque minha impressora é só preto e branco. E aí, poucas vezes vem da escola, né? Mesmo quando vocês pegam na escola para fazer a resposta, né? Que vocês pedem para imprimir e depois devolvem, eles me mandam a foto. Aí, de qualquer forma, eu vou ter que imprimir aqui. Então, fica preto e branco. Mas aí a prova tá assim, tranquilinha, gente. Eu não coloquei nada que eu não tenha explicado em aula. E eu espero que vocês estejam, assim, bem interagidos. O que eu fico preocupada, Samuel, Brenda, que assistem a primeira aula, não assistem a segunda. E já deixam de assistir muitas vezes. Eu entendo que é por conta da internet também, mas deve ter outros motivos. E aí fica meio complicado. Mas, enfim, vamos lá. Na língua portuguesa existem 4 tipos de porquê. O separado sem acento, o junto sem acento, o separado com acento e o junto com acento, que são empregados da seguinte forma: limpo e básico. Aqui é a introdução basiquinha mesmo. Porquê utilizado em perguntas, início de perguntas. Por que não voltamos para casa? Uma interrogação. Já o porquê junto, sem o acento, utilizados em respostas. A resposta, porque agora não temos tempo. Junto e sem acento. Porquê, separado e com acento. Utilizado em perguntas no fim das frases. Tem uma questãozinha lá que vocês vão adequar o porquê dentro das orações, certo? Então, já tem essa análisezinha, essa visão, que tem uma questãozinha dessa, básica. Claro que eu tenho, né? Não tem como não perguntar essas coisas. Porquê separado com acento. Você não gosta dessa matéria? Por quê? Lá no finalzinho, ou isolado. Se ele aparecer num questionamento isolado, lá no final, terminei uma afirmação e faço um questionamento no final. Obrigatoriamente, esse porquê vai estar separado e com acento, certo? Final de frase e isolado, é assim que se escreve. E o porquê junto com acento, ele tem o valor de substantivo. Olha aí a presença do artigo logo antes dele. Possui o valor de substantivo e indica o motivo ou a razão. Gostaria de saber o porquê dele não falar comigo, o motivo dele não falar comigo, ou a razão dele não falar comigo. Certo? Tranquilinho? Beleza. Sim. A senhora pode colocar o assunto e as páginas? Eu coloquei. Ah, não vi, não. Eu coloquei, Isabelle. Eu coloquei o roteiro semana passada ainda.
No dia 23, a segunda aula é a minha, a do 7º ano. Inclusive, é porque tá lá, agendar provas. É nesse agendamento de provas que a gente coloca. Ah, então, porque já que foi na semana passada, a senhora colocou na data da semana passada, então, né? No dia 23 do 11. Eu vou conferir, Isabelle. Qualquer coisa, você fala comigo no privado para me lembrar? Mas eu tenho a impressão de que eu coloquei, sabe por quê? Porque a gente tem um grupo de professoras e elas postaram as fotos, as imagens. Deixa eu ver bem aqui, Isabelle. Peraí. A gente foi repostando e foi colocando. Peraí, ó. 1º ano, 9º ano, 7º ano. Tá aqui a minha. 8ª bateria de prova, marcadinho, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui a câmerazinha, ó. Dá para ver aí? Mas eu posso te mostrar bem aqui também, se for o caso. Eu vou te mostrar bem aqui o print. Peraí, porque eu também abri o roteiro hoje para dar aula para vocês e mostrando aqui, ó. Deixa eu só compartilhar a tela contigo aqui, só um minuto. Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vi, é porque eu estava vendo na data dessa semana ainda. Ah, tá. É porque a gente agenda para o dia que vocês vão ter a prova. Toda vez que a gente faz o agendamento de provas, que a gente coloca esse conteúdo, é na data prevista da prova. Se fosse na sexta-feira, a data seria de sexta-feira do dia que ocorreria a prova, tá bom? Tu já me deixou nervosa, mulher. Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu não fiz? Mas aí eu lembrei, eu realmente fiz no prazo, porque pediram para a gente colocar na semana passada. Eu coloquei, e aí as professoras que foram colocando depois foram mandando para a gente os prints para saber se realmente estava certo. E eu conferi o meu e vi que estava tudo ok. Agora tu me disse que não tá, eu digo, vala, meu Deus do céu. Porra, alguém apagou. Mas tá certo, tá bom? Olha aí, tá ok. Vou voltar lá para nossa telinha. Meu filho, porque assim, tem coisas que eu tenho certeza que eu fiz. Tenho certeza. Eu faço isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Toda vez que eu sento na frente do computador, eu sempre faço essa listinha aqui, tudo que eu devo fazer no dia. E à medida que eu vou fazendo, ó, eu vou passando marca-texto. Então, eu tenho certeza que eu fiz. Mas se alguém questionar 2 vezes, eu já fico, meu Deus, e será que eu não fiz? Mas tá aí, tá ok, viu? Eu tentando ser organizada. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, do jeito que a gente já falou, que a gente já explicou sobre o uso dos porquês, eu acho que dos assuntos que a gente estudou, tirando o vocativo e aposto, que eu sempre acho ele super simples, super tranquilo, eu acho que esse daqui também é um dos mais tranquilos para a gente estudar. Então, vamos lá, ó. Quando usar o porquê separado e sem acento? Separado e sem acento é usado no início das frases, interrogativas diretas ou no meio. Nesse caso, são as interrogativas indiretas. Toda vez que eu tiver interrogativa, que eu estiver fazendo um questionamento, o porquê vai estar separado, tanto direta ou indiretamente. Assim, utilizamos o porquê em perguntas ou como pronome relativo, com o sentido de por qual ou pelo qual. Por que ele não voltou mais? Por que isto é tão caro? Queria saber por que você não me telefonou ontem. Lembrando que essa última opção que tem aí, esse último exemplo, é justamente o exemplo de uma interrogativa indireta, certo? Certo, gente? Meu Deus, peraí. Deixa eu passar aqui. Quando usado no meio das frases, porque tem a função de pronome relativo.
Pode ser substituído por qual ou pelo qual. Foi isso que a gente falou ali. São as interrogativas indiretas. O local por que passei é muito bonito. O local por qual passei é muito bonito. Isso nas afirmativas, tá? Quando eu tiver afirmativa, o valor que se tem é o valor de pronome relativo. Mas eu não vou questionar essa parte de função, não, tá? Eu vou pedir só aplicação em relação ao uso dos porquês. E aqui, quando usar o porquê junto? Porquê junto, escrito junto e sem acento, é utilizado em respostas. Ele exerce a função de conjunção subordinativa causal ou coordenativa explicativa. Eu vou até tirar isso daqui, porque eu não vou questionar isso para vocês sobre essas funções, porque a gente ainda não viu. Fica só do jeito que está aqui, ó. Pode ser substituído por palavras como pois. Há uma coisinha que vocês nunca me perguntaram, mas eu vou responder mesmo sem a pergunta. Toda vez eu digo para vocês o seguinte: não iniciem uma resposta com pois sem ter colocado nada antes. Lembram disso? Porque ele tem valor de conjunção explicativa, não já falei? E por quê? Se vocês não podem começar pelo pois e vocês podem começar pelo porquê? Pelo porquê, se vocês colocarem lá como resposta, quando eu pergunto assim, por quê? Aí vocês, por que isso, isso e isso? Eu não corto. Porque nesse caso, eu tenho uma resposta concisa. Quando eu vou falar do pois, o pois é uma conjunção explicativa. Se é uma conjunção explicativa, eu preciso justificar sobre o que eu estou explicando. Certo? O porquê pode, o pois não pode. Tudo bem? Se você colocar o pois... Detalhe. Se eu perguntar o porquê de alguma coisa e vocês começarem com o pois sem colocar nenhuma justificativa, eu já vou cortar e vou tirar meio ponto. Estão avisados. Estão avisados, viu? Ora, porque toda vez eu falo e vocês fingem que não estão me escutando. Preste atenção. E comecem com letra maiúscula as respostas, mesmo que seja no computador que vocês estejam digitando, viu? Olhe que a prova de vocês está toda riscada. E eu corrijo a prova de vocês com caneta roxa. Eu tenho uma coleção de caneta roxinha, eu não gosto de corrigir com vermelho. É tudo coloridinho. Geralmente verde, laranja, só que eu tenho uma coleção de roxa, tá tudo roxo. Então a prova de vocês está roxa, porque eu vou, não todos, né? Mas eu tô logo avisando. Então vamos lá. Por quê? Aqui tem, ó, não fui à escola ontem porque fiquei doente. Levei o casaco porque estava frio. É o mesmo sentido do pois, ó. Não fui à escola ontem, pois fiquei doente. Levei o casaco, pois estava frio. Não preciso de mais exemplos, pois já entendi. Tudo bem? Quando usar porquê separado e com acento? Quando já usar o porquê separado e com acento? Porquê escrito separado e com acento circunflexo é usado em perguntas no fim das frases, interrogativas diretas ou de maneira isolada. Antes de um ponto, mantenha o sentido interrogativo ou exclamativo. Ó, o almoço não foi servido por quê? Vou já, patroa. Tô desse jeito aqui hoje. Andar a pé por quê? Não vai errar mais. Não vai errar mais? Por quê? Esse aqui tá sendo bem irônico, né? Tá querendo me dizer que você não vai errar mais? Já sei. Por que você não vai? E por último, quando usar o porquê junto e com acento. Porquê, escrito junto e com acento circunflexo, possui o valor de substantivo na frase e significa motivo ou razão. Ele aparece nas sentenças precedido de artigo, pronome, adjetivo ou numeral, com o objetivo de explicar o motivo dentro da frase. Se vocês ficarem com dúvidas em relação a essa função, tentem trocar o porquê pela palavra motivo ou razão. Se couber continuar com o mesmo sentido que vocês pretendem, ele vai ser um porquê junto e com acento, certo?
não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Queria entender o porquê de isso estar acontecendo. Ó, tá vendo como cabe motivo ou razão? Não foi explicado o motivo de tanto barulho na noite de ontem. Ou não foi explicado a razão de tanto barulho na noite de ontem. Queria entender o porquê, o motivo, a razão de isso estar acontecendo. Você pode me explicar o porquê de tanta gente complicar algo fácil? O motivo, a razão de tanta gente complicar algo fácil? E a tirinha, menino, será que eu botei essa tirinha na prova? Essa bem aqui mesmo? Acho que não. Tô doida? Não é possível. Quer dizer, possível comigo sempre é, né? Mas eu tenho a impressão de que eu não coloquei, não. Resumo sobre. Se tiver, ó, eu vou deixar assim 5 segundos para vocês analisarem a questão, ó. Tchan. Analisem aí a tirinha. Essa que vocês conseguiram responder. Posso passar? Beleza, né? Aqui tá aquele quadro com tudo bem explicadinho. Só o resuminho para vocês, assim, ó. Belezinha, chuchu beleza. Só para vocês olharem e saber o que é que vocês devem fazer. Geralmente a gente tem 2 assuntos, são 5 questões de cada. Eu só vou balancear quando eu penso assim. Eu tenho mais coisas para cobrar de adjunto adverbial do que de uso dos porquês, por exemplo. Aí eu vou diminuindo a questão, porque esse uso dos porquês ele é tão limpo, tão conciso, que eu não tenho de onde extrair tantas questões. Não tem sentido, na verdade. Vai ficar repetitivo. Então, quando é um assunto mais simples, eu cobro menos. Porque, assim, para facilitar a vida de vocês, devia ser o contrário, né? Se o assunto. Era isso que eu ia falar, né, Isabelle? Chega, ligou logo o microfone ligeirinho. Eu prefiro repetitivo. Menino, chegou o microfone aqui, abriu rapidinho. Ela ia dizer assim: já que o assunto é mais, só será para colocar mais questões de porquê, né? Na verdade, não é só por isso. É porque a gente tem várias análises diferentes em adjunto adverbial. E no uso dos porquês, ele é limpo, conciso. Se eu fizer 5 questões só perguntando sobre isso, a prova fica muito repetitiva e eu não consigo testar o conhecimento de vocês. Não pensem que é maldade, tá? De forma alguma. A última prova, achei que eu tirei nota abaixo, tirei 10. Oi, tá vendo? Isabelle, você é uma excelente aluna. Vocês são excelentes alunos, né? Às vezes a gente fica só inseguro em relação ao conteúdo. Mas não se preocupem, gente, vocês estão bem. E aí vocês têm uma prova bem organizadinha, assim, na medida do possível, né? Que eu sempre acho que ela tá bem organizadinha, às vezes vem umas perguntas assim, bombásticas, vou ver umas respostas que eu fico, meu Deus do céu, o que foi isso? Mas tudo bem. É isso que eu queria dizer para vocês. Deixa eu ver aqui, ó, porque tá aqui o exemplo fechadinho e aqui tá as páginas. Vou só abrir aqui o roteiro mais uma vez para vocês darem uma analisadinha, tá tudo ok lá colocado. E eu fico muito preocupada quando vocês me falam isso, porque assim, tem alguns pais também que entram em contato comigo e perguntam: tia, e o roteiro? É justamente porque vocês não conseguem visualizar no lugar correto. Eu não sei se fica limpinho para vocês como fica para a gente. A nossa plataforma, eu abro e vejo todas as turmas, né? Vocês só veio de vocês especificamente. Então, para mim, tá lá na frente. Na hora que eu abro, tem diário de classe, agendar aula, agendar provas. E aí eu já entro lá para colocar o nosso roteiro de acordo com o que eles vão mandando. Meus amores, em relação ao nosso conteúdo, digam-me, tudo ok? Tudo ok. Tudo ok. Agora vamos ver na hora da prova, porque dá um branco. Ó, nossa aulinha falta 8 minutos para acabar. Eu queria usar esse tempo para me despedir de vocês. Gostaria muito que os outros meninos também estivessem aqui, mas infelizmente eu não sei o motivo, eles não estão. Agradecer a todos, né?
e se vocês puderem repassar para os colegas. Não foi um ano fácil, não foi fácil a gente acompanhar essas aulas online, não está sendo, responder essas provas como elas estão sendo respondidas, não ter o contato, né? O contato físico, a gente tem mais ou menos o visual quando vocês ligam as câmeras, mas na grande maioria não acontecem. Mas eu queria agradecer, dizer que vocês foram 10, de verdade. E pedir desculpa se em algum momento eu ofendi alguém, falei alguma coisa que vocês não gostaram de ouvir. Eu sempre procurei chegar até vocês da melhor maneira possível, né? Às vezes a gente se excede na fala em algumas situações, mas não é de maldade. Às vezes o dia não tá correndo como a gente esperava e a gente não sabe lidar com a situação. Tentem fazer sempre o melhor. Espero, não sei se eu estou me despedindo assim, se ano que vem a gente se encontra. Não quero ver vocês na recuperação e eu estou falando isso sério, né? Não quero fazer prova de recuperação. Por favor, não me façam isso. Até porque, gente, as notas melhoraram muito quando a gente começou com essas provas online. Aí, assim, a gente tem várias teorias em relação a isso, né? Essa melhora de repentina dessas notas. Mas, enfim, a gente não vai negar que vocês têm mais recursos em fazer essas provas online, porque vocês estão em casa, tem muitas outras opções para vocês. Mas o que é inegável para a gente é que as notas, assim, subiram bastante. Pessoas que estavam com muita dificuldade, que estavam com notas muito ruins no início do ano, deu uma melhorada significativa. E a gente vai correr com a esperança de que não tenha recuperação. Mas se precisar, a gente está aí, né? Não sei ainda as datas Porque, assim, algumas escolas adotam a forma de, logo depois da prova, dessa prova que vocês vão fazer, que é a 8ª bateria, fazer uma prova final. Essa prova final não tem aula de recuperação. E para a recuperação terá uma semana de aula e depois a prova. Mas tem escolas que faz a inversão. Primeiro ela faz a recuperação, aí é uma semana de aula e faz a prova, e depois, se não conseguir a nota aprovativa na recuperação, vai para a prova final. Tem essas inversões que eu não sei ainda como é que vai funcionar. No CESP vai ter prova final? Ainda não sei como é que vai funcionar, Flor. Eu estou esperando, a tia Adriana está viajando, né, participando de um evento para melhorias da escola. E aí, hoje, porque eu falei para você assim, a gente está aperreada, essa minha lista aqui, ela não diminui. Eu apago alguma coisa, mas sempre tem 2 para colocar quando eu lembro, sabe? E aí a gente tem muita coisa para fazer e eu vou ficar sem computador, vou emprestar meu computador para minha irmã que vai dar uma aula, ela está sem computador. E ela acabou de me mandar uma mensagem assim, daqui a pouco eu vou buscar. Eu vou mandar uma mensagem de volta dizer assim, não vem daqui a pouco não, vem só de noitinha, porque tem muita coisa para fazer que eu vou precisar dele. Então, Isabela, eu não sei, mas eu acredito que, se for o caso de precisar, terá todas as etapas, recuperação e prova final, tá? Prova final é só para quem tiver de recuperação, né? Hã? Prova final é só para quem tiver de recuperação, né? A sua prova, assim, de quem vai passar direto, quem já tem nota aprovativa, próxima semana, terminou a prova na sexta-feira, só de boas, na Lagoa de férias, né? Alan, tu se aperreia por quê, criatura? E que nem se eu tirar dele, eu não faço muito. Meu Deus, ainda vou te encontrar. Que ótimo, maravilha. E assim, eu tava aqui hoje pensando, maravilha sim, porque eu vou te ver, né? Mas para você não pode ser tão bom ter que me ver novamente. Mas daqui para aí é tudo tranquilo. E eu tava até pensando aqui, eu tava separando aqui o material, que eu tô cheia de prova de vocês que não foram enviadas para Campo Maior. E quando for agora, nesse período, assim que eu encontrar alguém que esteja indo para Luiz Correia, que é passagenzinha ali, ó, aí eu já mando as provas de vocês para a escola. E se vocês tiverem interesse em pegar as notas, as provas, para olhar as notas e olhar as correções, eu aviso, tá? Que vai estar lá. Se vocês não estiverem no grupo, alguma coisa assim, eu peço para a Alana avisar para vocês. Mas eu vou deixar esse material lá, porque eu não tenho muito material aqui, muita prova. Então, meus amores. Oi. Eu tô vendo aqui o curso do 8º ano, tá dizendo gramática livro 3. São 3 livros de gramática? Eles são 4 livros. Na verdade, eles têm o Telares. Ele tem uma coleção de livros de gramática que são 3 livros.
E é porque Próximo ano vai diminuir, né, a quantidade de livros. Não, e é porque assim, ó, é uma coletânea, é uma gramática dividida em 3 livros diferentes, tá, Isabelle? Calma, respira. Caiu, gente? Ah, estão aqui me vendo ainda? Estão, né? Então, ó, é um livro de gramática que ele é dividido em 3 partes. E aí eles vão vendo o assunto de acordo com o Telares e eu vou em busca desse conteúdo na gramática. Não fica, não perturba, não. Oxi. Tranquilinho, viu? Eu nem devia ter colocado aqui para vocês não ficarem com medo. Então, meus amores, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, entrem em contato. O assunto é esse, o conteúdo é esse. Eu espero, eu só quero dizer que foi um prazer enorme ficar com vocês esse ano. Apesar da gente não Eu também. Bom, minha flor. Então eu libero vocês 4 minutinhos antes, só para que tá tudo ok, a revisão tá feita, as atividades estão resolvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, até a Isabela acabou de cair, eu acho que foi a internet dela que travou aqui, que eu achei que fosse a minha, mas foi a dela que travou. E aí, qualquer coisa, você entra em contato, tá certo? Ó, Tá bom. vou seguindo pelas redes sociais, vendo vocês. Um cheiro. Cheiro.